Olá, pessoal de casa, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fabiana e eu estou acompanhando vocês na disciplina de matemática. O que será que nós temos hoje aqui na aula de matemática do 7º ano? Será que você de casa está acompanhando e sabe o que nós estamos trabalhando? Vou dar uma dica. É um assunto muito importante. Importante para o seu dia a dia, para você não ser lesado, para não ser enganado. Lembrou? Porcentagem. E hoje eu trouxe a parte 2. É um assunto muito extenso, além de importante, como eu disse para vocês. E porcentagem na matemática é um conteúdo onde a gente tem muitas estratégias de resolução. Eu trouxe para vocês algumas. A gente sempre, quando aprende um conteúdo novo, nós vimos uma outra possibilidade para também encontrar resultados de porcentagem. E você de casa sabe que é um assunto importante para o seu dia a dia. Quantas vezes você não vai fazer compras e analisa ali aquele símbolo e pensa, será que eu estou pagando mais do que eu devia ou não? Não é verdade? Vamos recordar aqui o que a gente trouxe, o que a gente estudou em aula anterior. Nós trabalhamos a porcentagem e como calcular. Usamos algumas estratégias para calcular porcentagem. 15% de 1.000. O que a gente faz? Transforma o 15% em decimal e multiplica por 1.000. Como que eu transformo em decimal, Fabiana? 15% significa uma fração centesimal. 15 do total de 100. Por isso, 15 dividido por 100 e multiplicado por 1.000. Lembram disso? Excelente! Hoje eu trouxe para vocês a porcentagem e vamos vê-la com outro olhar. Analise aqui comigo. Se nós precisássemos descobrir quanto um valor representa em porcentagem em relação a outro valor, como a gente faz? Como assim, Fabiana? Vou explicar para vocês. Pense aí, você tem 40 alunos numa sala de aula. 18 são meninos. E você quer saber qual a porcentagem ou qual o percentual de meninos em relação ao total. Então, é um número em relação ao outro. Ah, eu estou querendo perder peso. Eu estou com 75 quilos e quero perder 15 quilos. Qual o percentual de peso, né? Qual a porcentagem que eu quero perder aí do meu peso, da minha massa corporal? É disso que eu estou falando. Um número em relação ao outro, qual o percentual que ele representa. Eu trouxe um problema para vocês. Em uma classe do 7º ano de uma escola, com 28 alunos, 8 usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos em relação ao total de alunos dessa classe? Viram? Perceberam qual é a situação? Eu tenho 8 alunos que usam óculos de um total de 28 e quero saber que percentual isso representa. Como que eu faço? Tem várias maneiras. Eu trouxe uma para vocês. Analisando as informações do problema, nós temos o total de alunos são 28, que usam óculos 8. E qual o percentual ou a porcentagem que usam óculos? Observem aqui. Se eu tenho 28 alunos no total e 8 usam óculos, nós montamos a fração, a razão. 8 de um total de 28. E para descobrir este valor de 286 milésimos, o que foi feito? Bem simples, foi aqui dividido o numerador pelo denominador. Dividimos 8 por 28, encontramos aquele número. Acabou? É claro que não. Que para encontrar o valor em porcentagem, olha, eu quero saber isso aqui em um valor de por 100. O que eu devo fazer? Multiplicar por 100. E assim eu vou encontrar 28,6%. Ou seja, da classe aí com 28 alunos,
8 representam 28,6%. Entenderam? Sim? A gente pode praticar? Então aqui, mais um exemplo. Em um campeonato de voleibol, a equipe A ganhou 24 jogos dos 30 que disputou. Qual taxa percentual de vitórias desse time? Consegue fazer? Se eu der um tempinho aí, você já consegue montar? Analise as informações do problema. A equipe A ganhou quantos jogos? 24. 24 de qual total? 24 de 30. Como é que você monta? Como que fica a montagem da fração relacionada a esse problema? Ah, excelente! Vamos montar de que forma? 24 de quanto? De 30. E agora, como é que eu faço? Montamos, olha, 24 jogos de um total de 30. Não é assim que a gente monta a fração? A gente coloca o total no denominador e as partes que eu quero no numerador, montamos. Vamos fazer o quê? Excelente. Vamos dividir 24 por 30. Essa divisão, estão todos seguros para realizá-la? Será que tem muito aluno aí que tem dificuldade em fazer 24 dividido por 30? O 24 divide por 30? Não. O que eu devo fazer? Eu devo acrescentar um zero no dividendo e um 0, no quociente. Não é mesmo? Depois ficamos com 240 dividido por 30 ou simplesmente 24 dividido por 3, que é igual a 8. 8 vezes 30 ou 8 vezes 3, vamos ter aqui o 240. Subtraindo zero, acabamos a nossa operação. Transformamos então a nossa fração em um número decimal, 0,8. 8 décimos. Mas agora eu preciso transformar isso em porcentagem. E o que eu faço? Recorda-se? Ah, excelente! Eu vou multiplicar esses 8 décimos por 100, porque a gente está falando de porcentagem. Multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000 é bem fácil, não é? No caso do 8 décimos, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Quantas casas? De acordo com os zeros que eu tenho. 2 zeros, então, 2 casas. Por isso, vamos ter qual resultado? 80. 0,80 não existe, né? Estou andando com a vírgula, nós temos aqui 80%. Significa que nesse campeonato a equipe A ganhou 80% dos jogos. Compreenderam? Conseguiram aí fazer a relação e até mesmo a resposta desse problema? Fico muito tranquila. Vou seguir aqui. Vamos pensar mais um pouco. O que eu trouxe para vocês é muito curioso. Isso mesmo. Não sei se vocês já pararam para pensar e encontraram essa relação que tem entre as porcentagens. Olha que interessante. 7% de 50 seria 50% de 7? Eu posso trocar ali de lugar a porcentagem com o valor? O que você de casa pensa? Não, Fabiana, isso não vai dar certo. Eu quero 7% de 50 e não 50% de 7. 50% é a metade e 7% é tão pouquinho. Será? Analisem comigo. Eu trouxe para vocês 7 centésimo ou 7%, que aqui eu já representei os 7%. 7% de 50, quando eu calculo, dá 3,50. E 50% de 7, aqui eu peguei os 50% e transformei em fração, também dá 3,5. Veja que interessante, 7% de 50 é sim igual a 50% de 7. Não é legal?
Até porque tem porcentagens que a gente calcula mentalmente. Quem aí de casa não calcularia mentalmente 50% de 7? Faria rapidinho essa conta que metade de 7, 3,50, mas talvez 7% de 50 já não conseguiria fazer tão rápido esse cálculo. Não é verdade? Vamos comprovar se isso funciona com outros valores? Vou comprovar, venha comigo. Aqui eu tenho 12% de 25 ou 25% de 12. Vamos calcular. 12% de 25. Como é que a gente calcula? Transformamos o 12% em decimal, dividindo por 100, não é isso que a gente fez? Ficando 0,12. O nosso D na matemática ele é multiplicação e multiplicamos por 25. Quando a gente faz esse cálculo, olha, 25 vezes 0,12. 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 2 com mais 1, 5, né? 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Vamos somar, nós temos o quê? 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais. Então, 12% de 25 é igual a quanto? É igual a 3. O que eu vou fazer agora? Descobrir se 25% de 12 também é igual a 3. Fabiana, para e pensa um pouquinho. 25% não é a metade da metade? Qual é a metade de 12%? Desculpa, qual que é a metade de 12? 6. E a metade dessa metade? 3. Então acabamos de descobrir que 25% de 12 também é 3. Funcionou aqui para estas duas comparações que nós fizemos. E se fosse 45% de 80 e 80% de 45, será que vai dar o mesmo? Será que eles dois vão dar o mesmo resultado para a gente? Vamos conferir. 45% de 80, como que a gente faz? Transforma esse 45% em decimal, vezes o nosso 80 aqui. Vou multiplicar aqui no cantinho. Se você de casa já está craque, muito bom. Eu vou descer esse 0, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36. 2 casas decimal, 2 casas decimal. Então, nós temos aqui que 45% de 80 são 36. Será que 80% de 45, nós vamos ter os mesmos 36? Fabiana, fica tão simples você entender, porque quando eu transformo 80% em decimal, e aqui eu tenho os números, fazendo a relação dos números, eu já observo que os números são os mesmos, digamos assim, né? Um multiplicado, outro dividido pela mesma proporção. 45 ficou 45 centésimos, foi multiplicado, ficou 45 inteiros. 80 inteiros foi dividido, ficou em 8 décimos. Então, o que eu fiz em um número, né, se eu dividir um número por 100, eu multipliquei o outro por 100. Com certeza, 80% de 45 é também igual a 36. Assim, você fica aí gravado. Quando você tem dificuldade de fazer uma porcentagem em relação ao número, pegue esse número, transforme ele em porcentagem e faça da porcentagem que foi dada anterior. Você vai ter o mesmo resultado. Interessante, não é mesmo? Você consegue fazer agora, sozinho? Que bom! Eu vou aqui recordar o que nós estudamos. O que foi hoje, né? Mais um pouquinho aí que você aprendeu. Aprendeu um pouco mais de porcentagem? Não se esqueça, é muito importante para você. Nós já vimos porcentagem e como encontrar a taxa percentual de um valor em relação ao outro. Então, se você tem um total, você quer descobrir um valor
desse total, qual o percentual que ele representa, como se faz? Pegue este valor, divida pelo total e depois multiplique por 100. Você vai descobrir o percentual que este valor representa do total. Tudo bem? E ainda vimos essa maneira mágica de fazer porcentagem, porque, como eu digo a vocês, a matemática é mágica, não é verdade? Vou aqui encerrar a nossa aula, né? Gostei demais. Que tal foi para você a aula? Para mim foi muito boa. Espero que você também tenha gostado. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!